Mil e Maneiras de Enriquecer, Joseph Murphy. Como este livro pode beneficiar você? Este livro pretende ser muito prático. Destina-se a homens e mulheres que têm necessidade premente de dinheiro e que almejam obter a riqueza que a vida lhes reserva. Destina-se a todos aqueles que visem resultados imediatos e que estejam desejosos de aplicar as técnicas simples e objetivas nele expostas pormenorizadamente. Nas páginas que se seguem, você encontrará detalhes específicos sobre as técnicas a usar para, em seu modo natural de vida, atingir a riqueza. Você pode aceitar as leis fundamentais da mente, expostas neste livro, da mesma forma que aceita as leis e princípios de eletricidade da matemática, promulgadas por Edison ou Einstein, e aplicando-as obter resultados igualmente certos e definidos. Ao escrever este livro, concentrei-me na clareza e simplicidade do estilo, de modo que até o menino de 12 anos pudesse entender e aplicar as técnicas nele descritas. Todos os casos relatados referem-se a homens e mulheres que ficaram ricos através da utilização das leis mentais e espirituais aqui citadas e, até onde sei, todas aquelas pessoas pertencem aos mais diferentes credos religiosos. E, mais ainda, são oriundas dos mais diversos níveis sociais e econômicos. Todas elas obtiveram a riqueza pela adoção de um certo modo de pensar e pela utilização adequada do poder do seu subconsciente. Índice. Capítulo 1. A infinita riqueza divina. A Bíblia diz: Eu vim para que tenham a vida e a tenham com mais abundância. João 10:10. Você está aqui para levar uma vida plena e feliz, para glorificar Deus e adorá-lo eternamente. Todas as riquezas materiais, mentais e espirituais do universo são dádivas de Deus, intrinsecamente boas e suscetíveis de uma boa utilização. Deus é o ofertante e a própria dádiva, o homem é o beneficiário. Deus se encontra no próprio homem, donde se conclui que há no íntimo humano e à sua volta um tesouro de riquezas infinitas. Pelo conhecimento das leis mentais você pode retirar desse depósito infinito tudo de que necessita para levar uma vida gloriosa, feliz e de abundância. O direito de ser rico. Você nasceu para ser rico. E pode ficar rico pela utilização das faculdades que lhe foram dadas por Deus, sintonizando-se com o Ser Infinito, e, à medida que sua mente se tornar produtiva e cheia de boas ideias, seu trabalho também se tornará mais produtivo e lhe proporcionará toda sorte de riquezas materiais. É o seu sentimento de identidade com Deus, em seu coração, que o faz rico e você se sente rico de acordo com a sua atitude mental e fé em todas as coisas boas. Todas as riquezas do ser infinito internas e externas estão ao seu dispor para desfrutá-las. Não há qualquer virtude na pobreza, que é na realidade uma doença mental e que deve ser abolida da face da terra. Você está aqui para encontrar seu verdadeiro lugar na vida e para dar ao mundo seu talento. Você está aqui para progredir e desenvolver-se de uma forma maravilhosa, de acordo com o potencial que lhe foi dado por Deus, e para produzir riquezas materiais, mentais e espirituais que beneficiarão a humanidade sob aspectos incontáveis. Aprenda a viver num contexto de luxo e beleza e adquira consciência do seu direito inalienável à vida, liberdade, independência e paz de espírito. É seu direito divino dramatizar, revelar, retratar e expressar o poder, a graça e a riqueza de Deus. A ciência de ficar rico. Existe um universo de lei e ordem e há princípios e leis que regem todas as experiências, condições e fatos. Há uma lei definida de causa e efeito para tudo. A ciência de ficar rico baseia-se na lei da crença. Se podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23.
A lei da vida é a lei da crença. Acreditar é sinceramente aceitar alguma coisa como verdadeira. Acredite numa vida de abundância, feliz e de sucesso e viva na alegre expectativa do que há de melhor, que invariavelmente tudo isso será seu. É a crença do homem que faz a diferença entre riqueza e pobreza, entre sucesso e fracasso e entre saúde e doença. Há uma lei cósmica que diz que pensamentos de certo tipo sempre produzem efeitos do mesmo tipo, assim sendo, todo homem que ousadamente reivindica as riquezas de Deus, as obterá. Você nasceu para ser rico. Você nasceu com todo o equipamento necessário para levar uma vida plena, feliz e de sucesso. Você nasceu para vencer, para conquistar, para sobrepor-se a todos os obstáculos e para revelar as glórias e belezas existentes em seu íntimo. Todos os poderes, qualidades, atributos e aspectos de Deus se encontram em você mesmo. Sua vida é a vida de Deus e esta vida é agora a sua vida. Deus tem sempre êxito em tudo que empreende, seja isso uma árvore ou o cosmo. Você é um dos elementos de Deus e não pode, portanto, fracassar. Você não está aqui simplesmente para viver. A vida é uma dádiva que lhe foi outorgada. Você está aqui para levar uma vida significativa e para usar, através de sua mente, do seu corpo e da sua alma, seus talentos e habilidades ocultos. Seu desejo de abundância, saúde, felicidade, paz e situação definida na vida representa os anseios, estímulos e sugestões da vida infinita buscando expressar-se através de você. Deseje agora, para obter o máximo de você mesmo. 3 etapas para a riqueza. Um homem de negócios, meu amigo, de Beverly Hills, disse-me em sua loja: meu irmão está no mesmo ramo de negócio que eu, apenas a 3 quarteirões de distância, está prosperando bastante e praticamente nadando em dinheiro. Recentemente admitiu mais 2 empregados. Eu, entretanto, não consigo ganhar para as despesas. Nada existe quanto à localização da loja ou a mercadoria, a causa deve ser eu mesmo. Observei-lhe que o fato de ficar rico e de progredir na vida não se resumia a um certo negócio ou localização, que a riqueza estava na mente dos homens e que alguns homens de grande talento permaneciam pobres e frustrados, enquanto outros, de muito menos talento ou educação, prosperavam além de suas melhores expectativas. Falei-lhe, então, sobre as 3 etapas para conquistar infalivelmente a riqueza. Meu amigo seguiu essas 3 etapas e prosperou de forma notável. Primeira etapa: nunca faça uma afirmação negativa sobre o seu estado financeiro, tal como: não posso pagar o aluguel, não consigo ganhar para as despesas, os negócios vão muito mal, não posso pagar minhas contas, etc. Ao lhe ocorrer um pensamento negativo, substitua-o pela afirmação: tenho um estoque infinito em meu íntimo e todas as minhas necessidades são satisfeitas instantaneamente. Pode ser necessário ter de repeti-la 50 vezes por hora, mas persista que o pensamento negativo deixará de o preocupar. Segunda etapa: adquira o hábito, durante o dia, de condicionar sua mente às riquezas divinas, afirmando: Deus está sempre presente para ajudar-me nas dificuldades e Deus é a fonte instantânea e imediata de meus recursos, proporcionando-me todas as ideias necessárias em todos os momentos e oportunidades. Terceira etapa: ao dormir, todas as noites, repita esta grande verdade: sou grato a Deus por suas riquezas sempre presentes, imutáveis e eternas. Esse homem de negócios seguiu fielmente essa prescrição espiritual e progrediu extraordinariamente. Mandou posteriormente moldurar a seguinte citação bíblica, que mantém em sua mesa: o deserto e a terra sedenta se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Isaías 35, 1.
Recentemente, disse-me ele, minha mente era um ermo e um deserto, nada havia ali a não ser as sementes da ignorância, do medo e da autodepreciação, além de um sentimento de inutilidade. Atualmente, estou no caminho da vitória, da realização e da prosperidade. Abundância de oportunidades. Você está agora na era espacial, dos superjatos, da eletrônica, das viagens espaciais e de inúmeras inovações e descobertas nos domínios da ciência, das artes, da medicina e da indústria. Os computadores e a eletrônica, por exemplo, estão ainda na sua infância e oferecem um campo sem fim aos empreendimentos. O tráfego aéreo até mesmo para outros planetas está indubitavelmente se transformando numa vasta indústria, proporcionando emprego a milhares e talvez mesmo milhões de pessoas em todo o mundo. Há abundância de oportunidades para os homens e mulheres que desejam acompanhar a corrente da vida, desistindo de nadar contra a maré. A lei da riqueza é a mesma tanto para você como para todos os outros. As frutas que caem ao solo e apodrecem nos trópicos, anualmente, dariam para alimentar o mundo todo. A natureza é exuberante, extravagante e dadivosa. As deficiências e necessidades do homem decorrem do uso indiscriminado e da forma abusiva com que ele trata a fartura de recursos proporcionados pela natureza. Vejamos, por exemplo, o material de construção existente nos Estados Unidos. Há suficiente madeira, pedra e cimento, ferro, aço e outros materiais para construir uma mansão para todos os habitantes do país. Há material bastante para vestir todas as mulheres como rainhas e todos os homens como reis. Os recursos visíveis são virtualmente inexauríveis. Você sabe que a fonte infinita é também inexaurível, é a fonte que jamais seca. Todas as coisas do universo são feitas de uma substância primordial, universal. A única diferença entre o cobre, o chumbo, o ouro, a prata, a madeira, as pedras e o seu relógio de pulso reside no número e na velocidade dos elétrons em torno de um núcleo. O mundo todo e todas as coisas nele existentes são feitos dessa substância primordial e universal. A quantidade infinita de ideias existente em seu íntimo nunca se esgota. Se o homem necessitar de mais ouro e prata, pode fazê-lo sinteticamente dos elementos já existentes. A inteligência divina responde às suas necessidades e é o próprio da sua natureza constante superar-se e realizar-se através de você. A riqueza interior. Uma mulher que todas as manhãs ouve o meu programa de rádio escreveu-me, dizendo: minhas contas estão se amontoando, estou desempregada, tenho 3 filhos e estou sem dinheiro. Que devo fazer? Sugeri-lhe que se relaxasse e condensasse a ideia de suas necessidades em uma pequena frase: Deus supre agora todas as minhas necessidades. O significado dessas palavras para ela representava a realização de todos os seus desejos, tais como o pagamento das contas, um novo emprego, um lar, um marido, alimentos e roupas para as crianças e uma boa quantia em dinheiro. Ela repetiu essa frase inúmeras vezes como se fosse uma canção de ninar crianças, afirmando-a cada vez: Deus supre agora todas as minhas necessidades. Um sentimento de calor e paz espraiou-se sobre ela até atingir o ponto da convicção, fazendo-a sentir a realidade disto. Essa mulher, pouco mais tarde, obtinha resultados surpreendentes. Sua irmã, que não via 15 anos, veio da Austrália visitá-la e deu-lhe $5.000 em dinheiro, além de outros presentes. Ela tornou-se, em seguida, secretária de um médico, casando-se com ele em menos de um mês. É agora uma mulher extremamente feliz. Os caminhos de Deus fogem, na verdade, à nossa compreensão. Essa mulher encontrou, realmente, o mundo de riqueza existente em si mesma. A pobreza é uma doença.
A doença significa falta de tranquilidade, estabilidade, firmeza e equilíbrio. Olhe à sua volta e encontrará pessoas de todas as categorias sociais e de todos os negócios e profissões ficando ricas e atingindo seus objetivos na vida, enquanto outras, no mesmo ramo de atividades e profissões, continuam pobres, mal vestidas e mal alimentadas. Quando você está doente, vai ao médico e faz um exame clínico para tratar logo do seu estado de saúde. Não importa qual seja o seu grau de pobreza, se você passar a pensar habitualmente em riqueza, desenvolvimento, expansão e progresso, automaticamente receberá um eflúvio benéfico do seu subconsciente e sua boa fortuna aumentará e se multiplicará de forma e proporção inumeráveis. Você pode estar cheio de dívidas e sem dinheiro, não ter influência e bens materiais, entretanto, se começar a dizer com convicção, as riquezas de Deus fazem parte da minha vida, há sempre um provimento divino, coisas maravilhosas lhe acontecerão a curto prazo. Foi um milagre. Estava escrevendo este capítulo quando uma velha senhora me telefonou dizendo, foi um milagre. Ela e o marido recebiam uma pequena pensão que mal dava para as despesas. Eu lhes havia recomendado o uso da seguinte oração especial: as riquezas de Deus fazem parte da minha vida. Suas riquezas fluem para mim em avalanches de abundância e eu lhe agradeço por estar bem agora e por todas as suas riquezas. Ela repetiu essa oração com consciência e sentimento muitas vezes ao dia e, 2 semanas depois, um homem bateu à sua porta, segundo ela, vindo do céu, interessado no lote de terreno, de sua propriedade, localizado no meio do deserto, onde não havia casas nem água, apenas mato e cactos. Ela durante anos tentara vendê-lo, sem resultado, ninguém jamais se animará nem a ir vê-lo. O homem disse-lhe, nossa companhia deseja adquiri-lo para lhe instalar eletricidade e energia, tendo em vista um projeto de construção a ser realizado nas proximidades. Ela recebeu $10.000 pelo tal terreno sem valor. Isto não foi um milagre, sim a resposta do seu subconsciente à sua oração. Os caminhos de Deus estão além da nossa compreensão. Como obter capital? O pensamento é o único poder intangível e invisível de que se tem consciência. Tudo que se pensa tende a se manifestar na vida, a menos que seja neutralizado por um pensamento contrário. Seus pensamentos podem positiva e definitivamente proporcionar-lhe recursos tangíveis através do seu subconsciente. Seu subconsciente funciona sob os impulsos dos seus pensamentos são de pobreza, que você será pobre, não obstante a riqueza que possua no momento. Adquira o hábito de pensar em riquezas espirituais, mentais e materiais que você ficará rico de acordo com a lei do relacionamento recíproco. Em outras palavras, quando você pensa, agora sou rico, e permanece fiel a essa ideia, seu subconsciente responderá atribuindo-lhe toda sorte de riquezas de acordo com a natureza de seus pensamentos. Todas as invenções, edifícios, estruturas, cidades e instrumentos de todos os tipos, inclusive as formas e processos naturais e artificiais, originaram-se do mesmo tipo de fonte invisível que existe em seu íntimo. Quando você pensa em se levantar da cadeira, realmente faz esse movimento. Os cientistas pensaram em projetar vozes e música dentro da sua casa e o resultado foi a televisão. Os impulsos eletrônicos foram transformados em voz, música, etc. Você vive realmente no mundo do pensamento. A presença infinita pensou em um mundo e a mente universal comportou-se de acordo com esse pensamento, tomando a forma de um universo físico, dinâmico, com seu sistema de estrelas, sóis, luas e infindáveis galáxias.
Tudo isso é produto de um pensador infinito, que pensa de forma matemática, ordenada e com absoluta precisão. O poeta Joyce Kilmer disse: somente Deus pode fazer uma árvore. Ao criar as árvores, carvalhos, macieiras ou quaisquer outras, o pensador infinito pensa em árvores e a mente universal põe em movimento as forças de produção de todas as árvores de acordo com a sua natureza e da forma prescrita pelo princípio do crescimento, constante na natureza. A grande lei da atração. Alguns meses atrás, um homem mostrou-me uma invenção de natureza mecânica e disse-me: preciso de dinheiro para realizar isto, muito dinheiro. Expliquei-lhe que existe uma lei da atração que lhe proporcionaria tudo de que necessitasse para a realização do seu sonho. Sugeri-lhe que adotasse a prática de afirmar mentalmente: a inteligência infinita existe em meu subconsciente e me dará condições para fabricar, desenvolver e vender esta invenção. Haverá satisfação e harmonia mútuas e todos que se relacionarem com ela terão a bênção divina. Esta afirmação tornou-se a sua oração habitual. Seu subconsciente pôs-se então a funcionar e pouco mais tarde ele veio a encontrar um proeminente homem de negócios no Teatro Wilshire Ebel, em Los Angeles, onde proferia eu uma conferência. Esse homem propôs-se a financiar a invenção e assinou contratos com os grupos mais credenciados para explorá-la em toda a sua plenitude. Recentemente, disse-me ele que sua invenção ia ser um produto fabuloso, de natureza revolucionária, com possibilidades de lucro ilimitadas. Este caso demonstra a lei da atração e, da mesma forma que a semente atrai para si tudo aquilo de que necessita para o seu crescimento, o homem pode também conscientemente produzir a sabedoria e as ideias necessárias para a realização dos seus ideais e objetivos de acumulação de riquezas. Lembre-se de que todas as formas, processos e coisas criadas pelo homem existiram primeiro em seu pensamento. O homem não pode moldar ou dar forma a coisa alguma sem antes tê-la concebido. Em síntese, o pensamento governa o mundo. Síntese do capítulo: I. Pense e fique rico. 1. Use as leis do pensamento e extraia do infinito de coisas existentes em seu íntimo tudo aquilo de que necessita para levar uma vida gloriosa e de sucesso. 2. Você nasceu para ser rico e aqui se encontra para levar uma vida plena e feliz. Deus deseja que você seja feliz. 3. Há uma lei definida de causa e efeito para tudo. Acredite na riqueza de Deus e também a desfrutará, sendo aquinhoado na medida da sua crença. 4. Deus é sempre bem-sucedido em todos os seus empreendimentos. Você é um daqueles que acredita em Deus e, portanto, não pode fracassar. Você nasceu para vencer. 5. Todas as riquezas pertencem à mente. É a sua atitude mental que determina a riqueza ou a pobreza. Pense em riqueza e ela lhe ocorrerá. Pense em pobreza, e pobreza você terá. 6. Há abundância de oportunidades para você. Acompanhe a corrente da vida e deixe de nadar contra a maré. Existe um número infinito de ideias a extrair do seu subconsciente. Uma nova ideia sua pode valer $50.000. 7. Um modo magnífico de fazer contato com a infinidade de coisas existentes em seu íntimo é adquirir o hábito de afirmar: Deus prove todas as minhas necessidades. Coisas maravilhosas lhe ocorrerão se orar deste modo. 8. A pobreza é uma doença mental. Afirme ousadamente: as riquezas de Deus fazem parte da minha vida, há sempre um provimento divino. 9. Seu subconsciente, onde se encontram armazenadas todas as riquezas, responde a seus pensamentos sinceros de forma ignorada por você. 10. O pensamento é o único poder imaterial invisível de que se tem consciência.
Seus pensamentos podem, positiva e definitivamente, produzir o capital de que você necessita. 11. A lei da atração atrai para você tudo aquilo de que necessita, de acordo com a natureza dos seus pensamentos. Sua condição social e financeira reflete perfeitamente o seu modo habitual de pensar. O pensamento governa o mundo. Capítulo 2. As riquezas envolvem você. A Bíblia diz: a terra está cheia de benignidade do Senhor. Salmos 33, 5. Há riquezas à sua volta simplesmente porque a presença divina, embora invisível, é onipresente ou está presente em toda parte. É como o ar que nos envolve, do qual nunca há falta. Cada homem pode respirar a quantidade que desejar e sempre há, ainda, um suprimento interminável de ar. Você pode assemelhar essa presença ao oceano, do qual se pode retirar um dedal ou um garrafão cheio de água sem que ele se altere. Essa presença é a vida infinita, apartada da qual não existe vida, é também substância infinita, do mesmo modo que seus pensamentos e sentimentos são a substância existente em tudo que você faz e possui. Sua consciente reconciliação com essa presença supera todo o senso de privação ou carência, pois ela está prenhe de substância, a fonte viva da qual fluem todas as benesses e que supre todas as coisas que existem. Há bastante de tudo, assim como também abundância de oportunidades para o homem que vive em sintonia com o ser infinito e que pensa em termos elevados. Ele terá uma resposta daquela presença e, em consequência, dará significado a toda sorte de bem em sua vizinhança. O prazer do Senhor consiste em proporcionar-lhe o reino da saúde, da felicidade, da paz, da alegria e da abundância em coisas materiais. Há bastante de tudo. Comece agora a compreender claramente que o poder criador existente em seu íntimo é ilimitado, não há portanto qualquer razão para limitar a amplitude do gozo e da experiência daquilo que você pode criar através desse poder. Você está sempre se abastecendo na fonte infinita e não precisa jamais se preocupar em não tirar mais do que lhe compete, pois a fonte infinita é inesgotável e eterna, ontem, hoje e sempre. A maior tolice do homem é não ter ideia das verdadeiras riquezas existentes em seu íntimo e considerar as condições, produtos e bens exteriores como as verdadeiras riquezas ao invés do poder criador da sua própria mente. Lembre-se de que não há limite para retirar aquilo de que necessita desse depósito infinito. Sua verdadeira riqueza consiste em identificar-se com a fonte da opulência e das grandes riquezas. Pense em opulência, isto é, em grandes coisas, pense generosa e liberalmente e terá benesses fluindo para você de todas as direções, tais como dinheiro e inúmeras outras coisas, todas representando diferentes formas de riqueza. Onipotência está em seu próprio íntimo, você dispõe, portanto, de poder suficiente. O homem que adquire consciência das riquezas infinitas de Deus, existentes em seu íntimo, dispõe de paz infinita, de alegria sem limites e de harmonia absoluta, além de um número também infinito de ideias de sucesso, expansão, melhoria, progresso e criatividade de todos os tipos e variedades intermináveis. Todas as coisas ficam prontas quando a mente também o está. A riqueza mental. Recebi uma carta de um homem de negócios que dizia como foi levado a acreditar que a pobreza era uma virtude, como essa crença supersticiosa, implantada em seu subconsciente, vinha do seu bem-estar pessoal. Entretanto, após ouvir, certa manhã de domingo, algumas preleções minhas, passou a afirmar várias vezes por dia o seguinte: da mesma forma que o ramo de uma árvore é uma extensão da sua vida, eu também sou um prolongamento da sabedoria, do poder e da energia criadora de Deus. Sou um filho de Deus e herdei todos os direitos,
privilégios e benesses de suas riquezas. Minha mente está concentrada em Deus e todo o meu ser sente a sua presença invisível. Acredito e mentalmente aceito que o ser infinito me inunda com suas riquezas, proporcionando-me harmonia, inspiração, benesses e uma abundância de coisas. Estou em consciência com o Senhor. Seu poder criador é também meu, sua sabedoria, força, inteligência e compreensão são igualmente minhas. Sua inteligência infinita dirige todas as minhas atividades e seu espírito de opulência é responsável pelo meu sucesso, meu bem-estar e minha fartura. Minha mente e meu coração estão abertos às riquezas do infinito e a prosperidade responde a todos os meus esforços. Deus e o homem são uma mesma criatura. O Senhor e eu somos uma só pessoa. A oração acima é muito bonita e também muito eficaz. Esse homem prosseguiu repetindo-a de 3 a 4 vezes por dia em seu próprio escritório e, como resultado, abriu mais 3 lojas e admitiu mais 25 empregados para operar e supervisionar seus negócios. O pretenso milagre consistiu simplesmente numa reformulação mental e no cultivo do espírito da opulência. Problemas financeiros e recuperação. Um jovem rapaz de 16 anos, morador em minha vizinhança, veio ver-me e disse-me que seu pai não queria deixá-lo cursar a universidade para ser engenheiro. Seu pai vivia constantemente dizendo: não temos dinheiro para pagar a universidade. Não temos com que pagar a hipoteca da nossa casa nem a promissória vencer no banco. Nunca temos o suficiente para as despesas. Esqueça isso. Pode-se ver a razão dos problemas financeiros desse pai. Ele estava constantemente preocupado com deficiências, limitações e restrições financeiras de todos os tipos e seu subconsciente naturalmente se comportava de acordo com seu modo habitual de pensar. Pense em riqueza e ela lhe aparecerá. Pense em pobreza e ela se fará presente. Mudança de atitude produz maravilhas. Expliquei ao pai daquele rapaz que tudo de que precisava era cultivar o sentimento da opulência e imaginar constantemente que possuía toda sorte de riquezas. Em consequência, todas as noites antes de dormir, ele imaginava que havia recebido uma carta do filho dizendo-lhe como estava feliz por estar na universidade e agradecendo-lhe por tudo que fizera por ele. E mais ainda, silenciosa e convictamente, afirmava: Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente a todas as minhas necessidades. Durante o dia, quando lhe vinham à mente pensamentos tais como: estou sem dinheiro, não sei como vou pagar minhas contas, que tenho para dar? Estou quebrado, etc., nunca permitia que a sentença se completasse em sua mente. Persistia na neutralização do sentimento de negatividade, afirmando imediatamente: Deus é a fonte permanente do meu provimento e atende instantaneamente a todas as minhas necessidades. Frequentemente, de início, repetia isso de 30 a 40 vezes por hora, mas após alguns dias o momento e a força dos pensamentos negativos habituais se desvaneceram e cessaram de atormentá-lo. A seguir, quase milagrosamente, ganhou uma grande importância em dinheiro com um bilhete de loteria premiado que lhe permitiu pagar todas as suas dívidas e lhe deu grande confiança e fé no poder de sua mente para atender a todas as suas necessidades a qualquer tempo e em todas as partes. Hoje em dia, seu filho está na universidade que escolheu e profundamente agradecido pela descoberta das verdadeiras riquezas. Esse pai e esse filho jamais terão receio ou vacilarão se defrontarem com emergências ou problemas financeiros. Fórmula mágica de pagar contas. Um farmacêutico de Londres, na Inglaterra, que assistiu a minhas preleções alguns anos atrás, disse-me que havia começado a vida praticamente do nada.
Para abrir sua farmácia, tomara dinheiro emprestado do sogro, que constantemente exigia o pagamento da dívida. As contas estavam por pagar e ele se encontrava em situação desesperada. Entretanto, em uma de minhas preleções em Caston Hall, em Londres, alguns anos antes, ouviram-me dizer o seguinte: sempre que receber uma conta de alguma coisa, agradeça imediatamente por ter recebido importância igual. Após raciocinar um pouco sobre essa filosofia, ele começou a aplicá-la regular e sistematicamente, como a mente se fixa em tudo, que aumenta e multiplica extraordinariamente, seu negócio passou a melhorar. 3 médicos da vizinhança começaram a mandar todas as receitas para sua farmácia. Fico feliz em dizer que atualmente aquele farmacêutico é o orgulhoso proprietário de 3 farmácias muito bem-sucedidas da cidade de Londres. A imagem mental do recebimento paulatino da importância da conta se fixou em seu subconsciente e ele sabia que a imagem mental do dinheiro era a substância das coisas desejadas e a evidência de coisas invisíveis. Ensinei essa fórmula mágica a muitos homens de negócios e, em todos os casos, eles ficaram eternamente gratos pelos benefícios obtidos. E tudo o que com fé pedirdes em vossas orações, haveis de receber. Mateus 21:22. Trato de problemas financeiros. O primeiro princípio da arte de ficar rico é compreender que o pensamento é o único poder intangível que pode proporcionar as riquezas tangíveis existentes no depósito do infinito. Cada coisa, forma e processo criado que existe no universo é a manifestação visível de um pensamento da inteligência infinita. Quando o ser infinito pensa em um movimento, o pensamento traduz esse movimento. Quando ele pensa em uma forma, o pensamento assume essa forma. Este é o modo pelo qual todas as coisas são criadas neste mundo. Você vive em um mundo do pensamento e, tanto para ficar rico como para solucionar seus problemas financeiros, faz-se necessário fixar-se continuamente em pensamentos de riqueza, de prosperidade e de sucesso. O ser infinito teve de pensar em uma sequoia para dar-lhe existência e o pensamento se desenvolveu para produzir aquela árvore, muito embora se fizessem necessários vários séculos para sua consecução. O pensamento infinito, ao pensar em uma sequoia, não determinou a formação instantânea de uma árvore adulta, mas pôs em movimento todas as forças necessárias para produzir a árvore através da sabedoria subjetiva existente em sua semente. Igualmente, quando você deseja libertar-se de todos os problemas financeiros e de todos os tipos de dificuldades pecuniárias, faz-se necessário compreender que você é também um pensador e que pode dar origem a ideias, planos objetivos, e, mais ainda, adquirir consciência de que todas as estruturas, invenções e coisas feitas pelas suas mãos existiram em primeiro lugar em sua mente como imagens mentais. Você não pode criar nada neste mundo sem que antes a tenha concebido mentalmente. Sendo isto verdade, sature sua mente com expressões tais como: creio de forma absoluta em Deus e em todas as boas coisas. Sei que estou em condições de enfrentar qualquer situação em qualquer oportunidade, pois Deus é minha fonte imediata de provimento, proporcionando-me todas as ideias necessárias na época e forma corretas. As riquezas de Deus fluem permanente e livremente em minha vida e existe sempre um provimento divino. Com a repetição destas verdades, sei que minha mente ficará condicionada para receber o provimento divino que flui permanentemente. A reiteração dessas verdades e o sentimento da sua realidade
existente em seu coração desenvolverá o espírito da opulência e, a despeito da situação econômica, das flutuações da bolsa de valores e de outras circunstâncias, você estará sempre amplamente provido, seja qual for a forma assumida pelo poder do dinheiro. De 5.000 a 50.000 dólares anuais. Há alguns anos, um vendedor que assiste a minhas preleções dominicais e que ouve diariamente meu programa do rádio perguntou-me: como posso ganhar 50.000 dólares em um ano? Sou casado e tenho 3 filhos e o que ganho mal dá para as despesas. Minha mulher também tem de trabalhar para equilibrar o orçamento doméstico. Em muitos casos, a explicação é a própria cura. Expliquei-lhe que a imagem ou padrão mental de riqueza existente em sua mente era a primeira causa do problema, ela é a substância real de riqueza, ainda não violada por condições anteriores de deficiência, limitação ou restrição de qualquer espécie. Seu ponto de partida foi a imagem mental, após compreender que esse é o modus operandi de toda revelação, seja no âmbito da mente universal ou da sua própria mente individual, que é parte daquela. Este vendedor chegou à conclusão de que tudo que precisava fazer era transmitir sua imagem mental ao seu subconsciente para que o resultado ou a manifestação daquela ideia se concretizasse. O resultado de nossa conversa foi o seguinte, de acordo com esta carta, prezado Dr. Murphy. Pouco depois de lhe ter falado, todas as manhãs, durante 3 meses, impus-me o tratamento do espelho. Após fazer a barba, permanecia em frente ao espelho e dizia em voz alta, pausadamente, e com sentimento e convicção: Donnie, você é um sucesso tremendo, vai ganhar 50.000 dólares em um ano. Você é um vendedor excepcional. Ficava repetindo estas palavras, todas as manhãs, durante 10 ou 12 minutos, sabendo que estava estabelecendo em meu subconsciente uma ideia mental equivalente a 50.000 dólares e que seria bem-sucedido, desde que minha mente ficasse psicologicamente impregnada com tal ideia. Fui, então, solicitado a falar em público, por ocasião da nossa reunião anual dos vendedores, há aproximadamente 10 semanas, sendo cumprimentado pelo vice-presidente. Fui a seguir promovido e designado para trabalhar num distrito mais lucrativo, com um salário anual de 10.000 dólares. No ano passado, entre comissões e salário, meus rendimentos ultrapassaram os 50.000 dólares. A mente é a verdadeira fonte de riqueza e de todas as riquezas divinas. Trabalho árduo sem sucesso. Certa vez entrevistei um jovem executivo que me disse o seguinte: trabalho duramente, fico longas horas na companhia e todas as noites faço esta oração: Deus me está ajudando a prosperar de todas as formas e estou pronto para aceitar tudo que de bom me está reservado. Não obstante, nada consegui até agora e faz 5 anos que não tenho um aumento de salário ou uma promoção. Admitiu, entretanto, aquele jovem que sentia ciúmes e inveja do sucesso e das promoções de seus antigos companheiros de colégio que também trabalhavam na organização. Todos haviam obtido êxito e até mesmo tinham ultrapassado, isto deixava amargurado, levando-o a criticar o progresso deles. Esta era a razão por que ele nada conseguia. Os pensamentos negativos que dedicava a seus amigos e a condenação do seu sucesso, das suas promoções e da sua riqueza eram as causas que impediam que alcançasse a riqueza e a prosperidade, pois estava assim condenando também as coisas pelas quais rezava. Ele estava na verdade injuriando e magoando a si próprio, pois era o seu estado mental negativo que produzia tais pensamentos e sentimentos. Sua oração era, na realidade, contraditória. Por outro lado, dizia, Deus me está ajudando a prosperar e, por outro, manifestava, silenciosamente ou em voz alta,
o seu ressentimento contra as promoções e os aumentos de salário de seus companheiros. Esse jovem executivo começou a compreender que sua mente era um elemento criador e que os pensamentos que dedicamos a outras pessoas refletem sobre nós mesmos. Decidiu, em consequência, mudar sua atitude mental e, muito especialmente, desejar sempre a seus companheiros saúde, felicidade e paz, assim como também todas as benesses da vida. Adquiriu, enfim, o hábito de se regozijar com a prosperidade, promoção e sucesso que alcançavam e, com a manutenção dessa atitude, tudo aquilo veio igualmente a beneficiá-lo. Sua mudança de atitude mudou tudo em sua vida. Obtenção da estabilidade financeira. O dinheiro é um elemento de troca, é um símbolo de liberdade, beleza, luxo, poder, refinamento e de uma vida alegre de riqueza. O dinheiro pode ser considerado como uma ideia divina, de manutenção da situação econômica das nações, e deve ser usado com sabedoria, de forma judiciosa e construtiva. Você pode tornar-se financeiramente estável incutindo em sua mente o dinheiro não é apenas bom, mas muito bom e que beneficia a humanidade sob inumeráveis aspectos. Em sua mente, continue a imaginar que é um centro distribuidor, possuidor de toda sorte de riquezas e que está outorgando todas essas benesses aos outros. Ao proceder de tal forma, você está preparando o caminho para receber recursos ainda muito maiores. Você está certo e sabe, no fundo do seu coração, que tem o direito de dispor de uma grande quantidade de dinheiro, que espera fluir em avalanches de abundância. Sua segurança e felicidade são o resultado da utilização sábia do poder e da sabedoria existentes em seu subconsciente. A vida o recompensará se acreditar no sucesso e aceitá-lo como seu direito divino. O verdadeiro segredo para a obtenção da estabilidade financeira está em sentir-se e imaginar-se constantemente servindo aos outros com grandeza e de uma forma mais ampla e mais maravilhosa. Imagine-se como recipientário de sucesso e abundância cada vez maiores. Aceite todo o dinheiro recebido em profundo reconhecimento e use-o livremente, manifestando sua gratidão ao ser infinito do qual fluem todas as benesses. Use frequentemente a seguinte oração, que estabelecerá em seu subconsciente a ideia de estabilidade financeira. Sei que o dinheiro é uma ideia da mente divina, que simboliza riqueza, considero como um meio de troca. Todas as ideias de Deus são boas. Deus criou todas as coisas e todas as suas criações são boas, muito boas. O dinheiro também é bom, use-o sábia, judiciosa e construtivamente. Use-o para beneficiar a humanidade. O dinheiro é um símbolo muito conveniente, com cuja circulação me regozijo. As ideias de Deus estão instantaneamente à minha disposição. Disponho de um provimento divino. Deus é minha fonte de suprimento, é Ele que me supre permanentemente. Riquezas de todos os tipos fluem para mim em avalanches de abundância. Há somente um Deus e uma mente, toda a ideia existente na mente de Deus é espiritual. Meu relacionamento com o dinheiro é amistoso. O dinheiro é um símbolo da riqueza de Deus e da sua abundância infinita. A ideia de dinheiro é onipresente. Sou daqueles que possuem toda a riqueza do mundo. Uso dinheiro apenas para o bem e lhe agradeço, Senhor, por seu provimento. Síntese do capítulo I. Pontos importantes. 1. A riqueza está à sua volta, simplesmente porque você vive, se move e pertence a Deus, que por sua vez também vive, se move e está sempre em você. Deus é onipresente, portanto, todas as suas riquezas estão em toda parte, tanto em você mesmo como à sua volta. 2. O poder criador existe em você, é ilimitado e inexaurível.
Sua verdadeira riqueza reside em sua própria identificação com o espírito da opulência. 3. Concentre sua mente em Deus e sintonize-se com o infinito depósito de riquezas existente em seu íntimo, que essas riquezas automaticamente ocorrerão em sua vida. 4. O pensamento em deficiências, limitações e restrições apenas contribui para o seu aumento. Aquilo em que você concentra sua atenção, se manifesta de forma ampliada em seu mundo. 5. Compreenda que Deus é a sua fonte eterna de suprimento, que atende a todas as suas necessidades em todos os momentos, e maravilhas acontecerão em sua vida. 6. Uma fórmula mágica de pagar dívidas e de eliminar todos os débitos consiste em dar graças a Deus por ter recebido a mesma importância em dinheiro no momento do recebimento de qualquer conta. De start, aquela ideia irá gradualmente se fichando no seu subconsciente. 7. O pensamento é o único poder imaterial que se conhece e que pode produzir riquezas tangíveis, que existe no depósito invisível. Pense em riquezas que elas lhe aparecerão, pense em pobreza que ela se fará presente. 8. A imagem ou padrão mental de riqueza é a primeira causa relacionada com a riqueza, é a substância das coisas que se desejam e a evidência de tudo aquilo que não se vê. 9. A condenação à riqueza e prosperidade de outrem é prejudicial a si próprio. Sua mente é um elemento criador e tudo que você pensa para os outros está também pensando para si próprio. Você é um pensador e seu pensamento é um elemento criador. 10. Obtenha a estabilidade financeira identificando-se mentalmente com a fonte eterna de suprimento que nunca se esgota e pelo desejo profundo de servir aos outros com maior grandeza e de forma mais nobre e ampla. Deus proverá todas as suas necessidades e sempre haverá um provimento divino. Capítulo 3. Conhecimento é riqueza. A maior descoberta que se pode fazer é adquirir consciência de que existem em seu íntimo poder e sabedoria infinitos, que lhe dão condições para superar todos os problemas, vencer todos os obstáculos e conduzir todas as tarefas da vida. Você nasceu para conquistar e está dotado de todas as tarefas da vida. Você nasceu para conquistar e está dotado de todos os atributos, qualidades e requisitos para ser o dono do seu próprio destino e senhor da sua alma. Se você não tem consciência de seus poderes espirituais, será governado e controlado pelos eventos e condições prevalentes no mundo. Há uma tendência em você de se depreciar e geralmente de se autoestimar aquém das suas possibilidades. Em outras palavras, a falta de conhecimento leva-o a exagerar o valor das circunstâncias e a deixar de perceber o seu tremendo potencial interior, que pode soerguê-lo e colocá-lo no caminho elevado da felicidade, da saúde, da liberdade e da alegria de viver. Conhecimento e riqueza. Por ocasião de uma visita ao famoso templo de Delfi, nas proximidades de Atenas, na Grécia, em agosto de 1965, estabeleci conversação com a minha guia. Ela era fluente em inglês, francês e alemão e seu conhecimento dessas línguas interessou de tal forma uma das turistas do nosso grupo que ela lhe ofereceu emprego como acompanhante, durante sua viagem pela França e Alemanha, e também como governanta de seus 3 filhos em Nova York. O salário da moça seria de $400 mensais, além de casa e comida. Naquela ocasião, seu salário era de apenas 100 dracmas por dia, um pouco mais do que $3. Confidenciou-me a guia que tal oportunidade era como a concretização de um sonho, pois há muitos anos desejava ir para os Estados Unidos. O mais interessante sobre essa moça é que ela se havia acostumado a rezar fervorosamente, pedindo à Santa Virgem diariamente que a ajudasse a ganhar mais dinheiro e a conseguir uma viagem para a América. Indubitavelmente,
Sua fé ou crença cega havia conseguido sensibilizar seu subconsciente, provocando essa extraordinária reação. Paracelso dizia: não importa que o objeto da sua fé seja falso ou verdadeiro, os resultados serão os mesmos. Visão e riqueza. Certa vez fiz uma viagem à Inglaterra, Alemanha, Irlanda e Grécia a fim de realizar uma série de preleções. A programação incluía alguns dias de férias em cada país visitado. Em Cork, na Irlanda, fui convidado para jantar em casa de um jovem vendedor de vinhos e sua encantadora mulher. Não tinha mais de 24 anos e contou-me que tivera uma visão de que seria o mais destacado vendedor de vinhos de sua firma, o que recentemente viera se confirmar. Ele fora convidado a comparecer à sede da companhia, em Dublin, e ali, em cerimônia formal, havia sido presenteado com um relógio de ouro e distinguido com considerável aumento salarial, por ter sido, durante 3 anos consecutivos, o primeiro dos vendedores em volume de vendas. Todas as noites, antes de dormir, esse jovem declarava com convicção: sou o vendedor mais destacado e estou sendo magnanimamente recompensado. A seguir, via-se em imaginação sendo cumprimentado pela esposa e caía em sono profundo. Esse jovem vendedor é um ávido leitor do meu livro Poder do Subconsciente, que transformou completamente a sua vida, é meu parente, e não tinha qualquer ideia de competição com ninguém. Apenas lhe aconteceu ter sensibilizado a sua mente com a ideia de vir a ser o vendedor mais destacado e o seu subconsciente, que é sempre responsivo, reagira de um de seus modos peculiares e extraordinários. Os caminhos de Deus fogem à nossa compreensão. Conhecimento e oportunidade. Durante minha visita ao templo de Apolo, na Grécia, chamou-me a atenção uma jovem grega com um livro embaixo do braço, que me pareceu familiar. Olhando mais de perto, verifiquei, para minha surpresa, que era um milagre da dinâmica mental. Apresentei-me imediatamente e a jovem passou a bombardear-me com uma grande variedade de perguntas interessantes. Seu principal problema residia no fato de querer ir para os Estados Unidos. Entretanto, na embaixada americana, em Atenas, fora informada de que levaria anos até que pudesse migrar, pois a lista de pretendentes era muito grande. Disse-me ela: já usei todas as técnicas que o senhor recomenda neste livro e todas as minhas orações têm sido atendidas, a não ser especificamente a obtenção de visto de imigrante para os Estados Unidos. Ela vinha regular, sistemática e convictamente afirmando: inteligência infinita, mostre-me o caminho para emigrar para os Estados Unidos. Quando o homem diz que não há solução, Deus o contraria afirmando que há, e eu acredito em sua palavra. Em vista disso, escrevi uma carta para uma advogada extraordinariamente brilhante em Nova York, que era uma estudiosa da ciência da mente velha amiga minha, dizendo-lhe que essa jovem grega possuía uma irmã com um negócio estabelecido naquela cidade, há muitos anos, que estava muito doente e necessitava da presença da sua irmã da Grécia, para cuidar dela e do próprio negócio. A advogada agiu quase imediatamente e escreveu àquela jovem estudante de milagre da dinâmica mental, informando-a sobre as providências legais a tomar para assegurar sua entrada nos Estados Unidos. Quando redigi especificamente este capítulo, recebi uma carta da jovem de Atenas, dizendo o seguinte: nosso encontro não foi acidental. Ao vê-lo em seus trajes clericais e ao ouvi-lo falar, sabia que o senhor era um ministro americano, sabia também que o senhor falaria comigo e que, de uma forma ou de outra, teria a resposta que eu aguardava. Fui simplesmente o veículo através do qual a sabedoria infinita do subconsciente da jovem respondeu ao seu desejo constante e persistente.
Ela nunca vacilara ou pusera em dúvida que o seu dilema seria resolvido, sabia simplesmente que haveria uma resposta às suas preces e sua persistência, determinação e obstinação pagaram dividendos. A primeira etapa da resposta às suas orações verificou-se quando uma aeromoça presenteou com um exemplar de O Milagre da Dinâmica Metal, dizendo-lhe: "Este livro ajudará a melhorar consideravelmente o seu inglês e, se utilizar, não demorará em ir para a América." Os caminhos do subconsciente são, por vezes, intrincados, fascinantes, encantadores e maravilhosos. Você começa então a verificar que as maravilhas nunca cessam e que ele nunca falha. Nova concepção redunda em contrato. Em uma de minhas preleções no Caston Hall, em Londres, na Inglaterra, por ocasião daquela viagem sobre a qual acabei de escrever, falei sobre a surpreendente lei do amor. Após a preleção, uma atriz veio conversar comigo e confidenciou-me que havia abandonado o palco por estar profundamente aborrecida com a pornografia empregada nas peças modernas. "Agora", disse-me, "percebo a minha falta. Tenho também algo a dar. Venho me deixando envenenar e fiquei profundamente ressentida com os editores por introduzirem expressões grosseiras em meu livro. Vou lá amanhã mostrar-lhes que o amor supera o medo, o ódio e o ressentimento." Estive em Londres apenas uma semana antes de partir. Aquela atriz me telefonou para o hotel, em Bond Street, e disse-me entre orgulhosa e alegre: "Assinei um contrato hoje." Durante 2 horas, na noite passada, repeti alto para mim mesma: "O amor divino inunda a minha alma." A seguir fui dormir possuída de um profundo sentimento de amor e boa vontade para com toda a humanidade. Essa atriz havia adquirido uma nova ideia do significado do amor e a introduzira com firmeza em sua mente, descobrindo que o amor divino dissolve tudo aquilo que se lhe opõe. O amor é o solvente universal. Ela compreendeu, durante a preleção, que a divulgação de uma notícia falsa a seu respeito, que a tinha particularmente enraivecido, não tinha o poder de magoá-la a não ser através do seu próprio pensamento, e abençoando aqueles que haviam produzido mexerico absurdo, sentiu-se libertada. "Atualmente sou rico." Falei para um pequeno grupo de pessoas, numa residência particular, em Munique, na Alemanha, sobre as leis da mente. Meu anfitrião era um homem ainda jovem, exímio professor de esqui nos Alpes. Por ocasião de uma de suas excursões como alpinista, uma de suas alunas, sua noiva, perdeu-se acidentalmente durante uma avalanche e foi posteriormente encontrada morta. Após ter sido condenado em 2 julgamentos, o professor foi finalmente absolvido de qualquer culpa em um 3º julgamento, ficando entretanto com um profundo sentimento de culpa e amargurado pelo remorso, e, mais do que tudo, se ressentia dos comentários desagradáveis da imprensa local. Expliquei-lhe que não podia ser responsabilizado pelos atos dos outros ou pela desobediência voluntária deles às instruções relativas ao alpinismo. Disse-lhe também que certas pessoas possuem um desejo ou um complexo de morte que inconscientemente procuram as coisas mais arriscadas, que podem ocasionar a sua destruição. As pessoas que se autodetestam são frequentemente levadas a se embriagar até a morte ou a tomar uma dose excessiva de soporíferos ou qualquer outro veneno. Ele começou, então, a perceber que se estava martirizando desnecessariamente e que, ao invés disso, devia abençoar a moça, entregando-a a Deus e, assim, libertando-a da mesma forma que a si próprio. Fiz-lhe ver que todos nós estamos de passagem por este mundo terrestre, que é impossível ter uma mãe, um pai, uma irmã, um irmão ou amar alguém indefinidamente. Todos têm um tempo de transição definido, de acordo com uma lei cósmica e universal que se aplica a todos os homens e mulheres do mundo.
Devemos, portanto, auscultar os sussurros e murmúrios de nossos corações e compreender que a passagem deste para um outro mundo é determinada por Deus e que, em consequência, deve ser boa. É também errado ter pensamentos mórbidos ou depressivos com relação às pessoas que nos são caras, pois essa atitude negativa as mantém à distância. Devemos amá-las e deixá-las com Deus, sabendo que prosseguem em sua jornada sempre para a frente, para cima e na direção de Deus. Ao pensarmos nelas, imaginemos que suas almas estejam inundadas com o amor de Deus. Ao terminar esta explicação, houve um fulgor de luz em seus olhos e exclamou: uma carga foi retirada da minha mente. Sinto-me livre e rico, hoje. Uma ideia bem recebida. Durante a visita que fiz ao templo de Asclepíades, nas proximidades de Corinto, Grécia, ouvi, embevecido as explicações de nossa guia sobre as peregrinações feitas na antiguidade àquele santuário e como as pessoas eram ali curadas de todas as doenças. Ela frisou o fato de que a maioria dos peregrinos ficava praticamente curada antes da chegada ao templo em virtude da alta expectativa, da vívida imaginação e da crença cega que os dominava. Acrescentou ainda que, segundo os velhos arquivos, os sacerdotes ministravam drogas aos doentes e os faziam mergulhar em profundo transe hipnótico, durante o qual lhes transmitiam a ideia de que seriam visitados pela deusa e então curados. A pesquisa arqueológica revela que indubitavelmente muitas curas notáveis foram ali realizadas. Ao interpelá-la sobre as técnicas utilizadas na antiguidade, verifiquei que estava completamente familiarizada com as atividades do subconsciente ao dizer-me, sem dúvida, Dr. Murphy, todos os resultados que se verificavam no templo após o estado hipnótico eram devidos à firme crença daquelas pessoas de que ficariam curadas de qualquer enfermidade que tivessem, o que na realidade acontecia de acordo com a sua crença. Sua crença fervorosa ativava a corrente curativa do seu subconsciente, fato que atribuíam às várias deusas e também às Asclepíades, um de seus mais antigos deuses. Essa jovem guia possuía as riquezas da mente. Seu pai era inglês e sua mãe, grega, de forma que falava muito bem ambas as línguas. Disse-me ter nascido em um dos bairros mais pobres de Atenas e que às vezes deixava de ir à escola porque seus pais não tinham com que lhe comprar roupas. Rezava pedindo a Deus que lhe desse uma ideia e lhe dissesse como sair daquele estado precário, que lhe estava minando toda a esperança e causando aguda depressão mental. A ideia lhe veio espontaneamente, praticamente do nada, ensinar a língua grega a crianças americanas. Dando-lhe seguimento, procurou a esposa do executivo de uma companhia de petróleo e ofereceu-lhe os seus serviços. A mulher exclamou: isto é uma ideia magnífica! E imediatamente a empregou com um salário bastante razoável. Mais tarde, essa mulher levou-a, durante as férias, aos Estados Unidos e a outros países, com todas as despesas pagas. Atualmente, aquela jovem guia está financeiramente independente, mas ainda gosta de contar aos turistas a história da Grécia Antiga, dos seus templos monumentais, castelos medievais, ilhas pitorescas e locais sagrados da antiguidade. Ela não negligenciou com a ideia que lhe ocorreu, muito pelo contrário, aceitou-a e a pôs imediatamente em execução, demonstrando que as ideias são os nossos mestres e os dirigentes do nosso destino na vida. Leve sua ideia até o fim. Não diga, isto é muito bom para ser verdade, ao contrário, exclame com convicção, esta ideia é bem-vinda. Eu aceito de todo o coração, pois ela virá consumar-se de acordo com a vontade de Deus. A luz dissipa a escuridão. Tive uma conversa muito interessante com um abade em um dos famosos mosteiros gregos.
Disse-me ele que, em sua opinião, a passagem mais importante da Bíblia era aquela que dizia o seguinte: aquele que está em seu íntimo é maior do que aquele que se encontra no mundo, e acrescentou: a constatação de que no íntimo do meu ser se encontra Deus com sua sabedoria e poder enche-me de confiança e convicção. Quando peço luz ou esclarecimento sobre o modo de resolver um problema, uma nova ideia se forma em meu íntimo, permitindo-me ver através do problema, pois a luz de Deus dissipa a escuridão da minha mente. Esse abade descobrira o segredo da vida e a fonte de todas as riquezas. Ao partir, disse-me, a realidade não é somente aquilo que se vê objetivamente neste mundo fenomenista, mas também o que se pensa, sente, imagina e acredita. Tudo o que realmente disse é o que qualquer estudante da mente conhece, que a causalidade infinita está em nosso íntimo e não no mundo exterior que nos cerca. Lembre-se de que o Criador é maior que a sua criação, que o pensador é maior que seus pensamentos e sentimentos, são eles que controlam o seu destino. Sua imagem mental e seu sentido verdadeiro é a substância das coisas que se devem esperar, uma demonstração das coisas que não aparecem, Hebreus 11, 1. Síntese do capítulo I. Pontos a relembrar. 1. Você está espiritualmente dotado para superar e vencer todos os problemas, obstáculos e dificuldades da vida. 2. O conhecimento pode pagar dividendos fabulosos. Por exemplo, o conhecimento de uma língua estrangeira pode abrir o caminho para a riqueza, viagens emocionantes, aventuras de todos os tipos. 3. Sua visão ou autoapreciação mental ativa seu subconsciente e o induz a ser tudo aquilo que você imagina ser. A compulsão é a lei do subconsciente. 4. O conhecimento abre portas que lhe estavam anteriormente fechadas. Quando alguém diz que não há solução, a sabedoria infinita existente em seu íntimo proclama: pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Apocalipse 3, 8. Creia nesta orientação interior, que coisas maravilhosas lhe acontecerão quando você rezar. 5. Faça uma nova e brilhante apreciação de si mesmo. Sua nova autoconceituação lhe proporcionará novos contatos, promoções e riquezas imprevisíveis. 6. As ações dos outros não são da sua responsabilidade. Tudo o que você deve às outras pessoas é amor e boa vontade, isto absolve e liberta de qualquer sentimento de culpa. 7. Receba bem a nova ideia que surge em sua mente em resposta às suas orações e leve-as até o fim. Procure chegar a uma conclusão definitiva e demonstrar a si próprio que essa nova ideia pode proporcionar-lhe muitas riquezas. 8. Quando se sentir bloqueado, em dificuldades ou num dilema mental, procure encontrar uma nova compreensão da situação, ou seja, novas luzes ou esclarecimentos. Não se esqueça de que aquele que está em seu íntimo é maior do que o que se encontra neste mundo. Creia nisto e um novo enfoque lhe ocorrerá, capacitando-o a vislumbrar a solução de todos os problemas. Lembre-se de que a luz, compreensão, visão, verdade, ideia nova, dissipa toda a escuridão. Deixe que a luz infinita se projete sobre você, que todas as sombras das dificuldades financeiras se dissiparão. Capítulo 4. Associe-se a Deus. Em minhas recentes viagens a muitas das lindas ilhas gregas, encontrei turistas da Austrália, da Rodésia, da União Sul-Africana e de outros países e fiquei surpreendido com o conhecimento que muitas daquelas pessoas, homens de negócios, em geral possuíam das leis da mente. O consenso existente entre eles era de associação com um ser superior e alguns disseram-me o seguinte: consideramos Deus como o nosso sócio principal e lhe pedimos orientação para o nosso trabalho.
Rezamos para que nos apareça o homem certo para fazer o trabalho e confiamos em que a inteligência infinita nos revele o plano perfeito para a manufatura, a distribuição e a venda de nossos produtos. Atribuímos nosso sucesso e realizações à orientação que nos é proporcionada pelo Ser Superior. Alguns daqueles homens eram arquitetos, construtores, engenheiros, executivos comerciais e diretores de vastos empreendimentos de vários tipos. Deus era o seu guia, conselheiro e assessor em todas as fases de suas vidas e a prosperidade por eles obtida ia muito além dos sonhos mais promissores. Muita gente conserva Deus numa espécie de escaninho, para ser usado somente nos feriados, casamentos, funerais e em outras ocasiões especiais. Deus não é um ser que vive nos céus, mas ao contrário é a sabedoria e o poder que criaram você, que fazem seu coração bater, seu cabelo crescer e que controlam todos os seus órgãos vitais, mesmo quando você está dormindo. Se você não conseguir reconhecer e usar a sabedoria e o poder existentes em seu íntimo, será como se eles nem existissem. Deus é o nome atribuindo à mente e à inteligência infinitas existentes em seu íntimo. Na realidade, consciente ou inconscientemente, você está sempre usando esse poder. Por exemplo, ao levantar um dedo você está utilizando o poder de Deus que o capacita a fazer tal coisa e, ao resolver um problema, a solução lhe é fornecida pela sua inteligência criadora interior. Ao se cortar um dedo, o poder infinito de cura se manifesta fazendo o sangue estancar e depois restaurando completamente as células destruídas. O amor que você dedica a uma criança é uma parcela do amor infinito de Deus e a paz e tranquilidade produzidas por você são uma manifestação parcial da paz absoluta de Deus. Associe-se a Deus e deixe que as bênçãos financeiras se manifestem em sua vida. Uma fortuna a compartilhar. Na ilha de Moni, nas proximidades da Atenas, tive uma longa conversa com um escritor de Joanesburgo, na África do Sul. Ele me expôs alguns pontos interessantes, dizendo que muitos de seus artigos eram regularmente rejeitados e que seu primeiro livro fora devolvido sem sequer ter sido lido, por não interessar. Já estava ficando com o complexo da rejeição quando leu um livro sobre as leis da mente, que transformou totalmente o seu modo de pensar. Passou, a partir de então, a usar sua imaginação de forma mais construtiva. Tomou por norma pensar nos personagens de suas novelas, nas situações particulares, no enredo e nas verdades que desejava expor. A seguir, pela manhã e à noite, durante meia hora, afirmava convictamente: esta novela está sendo escrita, por meu intermédio, pela sabedoria de Deus, meu intelecto está iluminado e a novela que estou escrevendo é um elemento de inspiração, de bênçãos e uma dádiva para a humanidade. Frequentemente, disse-me acordo de manhã sentindo como se a novela estivesse sendo escrita através do meu ser, ela me é ditada, do fundo do meu ser, por meu subconsciente. Após a adoção desse procedimento, todos os trabalhos daquele escritor passaram a ter aceitação. Ele encontrará o seu depósito de riquezas interior e o vinha usando para elevar e dignificar, através da sua pena, a alma dos homens. Descobriu também que sua mente era uma parcela da mente universal de Deus e que, quando usada corretamente, recebia um impulso do fundo do seu subconsciente. Esse escritor atribui grande parte do seu sucesso financeiro à sua profunda crença no seguinte versículo bíblico: e se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lança ao rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 5. Confiança é riqueza. Um dos pontos altos de uma visita à Grécia é uma viagem ao Cabo Sonion, que é dominado pelo espetacular templo de Poseidon, deus do oceano, todo construído em mármore branco.
O pôr do sol, observado desse promontório, é uma vista de raro esplendor e de indescritível beleza. Foi nesse ambiente que conversei longamente com minha guia, que me relatou sua história. Ela nascera na parte mais pobre de Atenas e sofria de um profundo complexo de inferioridade. Ainda como menina, costumava observar os turistas contratarem guias para mostrar-lhes os fabulosos lugares históricos da Grécia. Certo dia, disse a seus pais que gostaria de ser esperta e inteligente bastante para poder ser também uma guia de turistas, tendo eles a ridicularizado e observado que educação era para os ricos e que ela nascera do lado errado da rua. Ela, entretanto, se fechara naquela ideia e, mais tarde, ao ir para a escola, perguntou ao diretor se poderia vir a ser uma arqueóloga. Disse-lhe ele, sim, se tiver confiança em si mesma, e confiança se adquire pela crença em Deus e em si própria de que se pode consegui-la. Disse-me então, conservei essa frase em meu coração, estou agora no 3º ano de arqueologia e me diplomarei dentro de 2 anos. Sua confiança em poder ser o que desejava transformou-se em dinheiro, entusiasmo, amor ao trabalho, vitalidade, simpatia e numa personalidade maravilhosa, exuberante. Esta é sua citação bíblica favorita. De resto, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no poder da sua virtude. Efésios 6:10. A ideia de vir a ser uma arqueóloga se havia fixado em sua mente e tornou-se dominadora e soberana, levando seu subconsciente, sempre cheio de sabedoria e poder, a transformá-la em realidade, de acordo com o desejo divino. O gênio interior. Por ocasião de minha viagem à Europa, jantei com um destacado homem de negócios da cidade do Cabo, na África do Sul, que me confidenciou francamente ter, anos atrás, fracassado 4 vezes em seus empreendimentos comerciais naquela cidade, por ter particularmente aceitado as sugestões de pessoas, aparentemente qualificados, sobre os locais mais convenientes e sobre como comprar, promover a venda e anunciar os seus produtos. A causa de todos os seus problemas, acrescentou, consistira no fato de ficar dependendo dos conselhos dos outros. Seu sofrimento, fracasso e miséria foram motivados por sua ignorância do gênio existente em seu próprio íntimo. Sua esposa lhe sugeria que confiasse no ser superior, em seguida datilografara uma citação da Bíblia e o aconselhara a conservá-la em sua mente, o que lhe asseguraria sucesso. A citação era a seguinte: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades conforme as suas riquezas, com a glória. Filipenses 4:19. A partir de então, procurara manter-se em sintonia com o Ser Infinito, compreendendo que todos os seus problemas eram solucionados de forma divina, pois Deus o Sábio Supremo estava sempre com ele atento aos seus pedidos. Em pouco tempo, as condições, os problemas e circunstâncias já não lhe pareciam insuperáveis, pelo contrário, sabia que podia solucioná-las. Passou, então, a abordar todas as dificuldades com fé e confiança, sabendo haver sempre uma solução e uma alegria estimulante em sua superação. E começou até mesmo a gostar dos desafios que se lhe deparavam. Aquele homem descobrira finalmente a sua sabedoria e inteligência interiores e deixou de ser uma vítima hipnotizada das condições e circunstâncias com que se deparava. Hoje em dia, é um tremendo sucesso e mantém empregadas centenas de pessoas. E com o prazer que advém do sucesso, está contribuindo para várias instituições de alta cultura e associações de caridade. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque em ti confia. Isaías 26:3. Você pode triunfar. Encontrei um jovem médico no hotel em que estava, em Frankfurt, na Alemanha,
que me disse ter custeado seus próprios estudos universitários trabalhando em diversas partes. Ao se diplomar, ocorreram-lhe os seguintes pensamentos: não tenho dinheiro, não posso instalar-me num bom lugar e tampouco equipar adequadamente o meu consultório. Tendo estudado psicologia médica, sabia serem esses pensamentos sugestões negativas que atuavam sobre sua mente, sendo portanto absolutamente destituídos de qualquer poder. Sabia também que o único poder criador eram seus próprios sentimentos e pensamentos. Em consequência, concentrou sua confiança no poder criador de sua própria mente ao invés das falsas e restritivas sugestões circunstanciais. Varreu daosamente os impedimentos, as obstruções, os atrasos e os obstáculos e concentrou-se em seu poder criador mental visando a obter o consultório ideal. Consistente e intencionalmente se imaginava num consultório suntuoso, dotado do mais moderno equipamento da sua profissão, e proclamava que a inteligência infinita do seu subconsciente estava atuando de acordo com suas solicitações para transformá-lo em realidade, conforme os desejos divinos. Pouco tempo mais tarde, uma mulher veio à casa do seu pai, onde havia temporariamente instalado o seu consultório, padecia de uma forte dor que prontamente diagnosticou como apendicite aguda. Levou-a imediatamente para o hospital e operou-a, vindo ela a se recuperar completamente. Eventualmente vieram a se enamorar e ela não apenas lhe financiou a instalação de um novo consultório, como também o presenteou com um automóvel Rolls-Royce, que chegou da Inglaterra no dia do seu casamento. Seu sogro era um industrial extremamente rico que ficou muito feliz em poder dar a seu genro todo o que havia de mais moderno em matéria de equipamento nesta nova era da medicina. Este caso mostra que você não é uma vítima das circunstâncias, a menos que acredite em tal coisa. Permita que a sabedoria ilimitada do Ser Infinito flua através do seu próprio ser, que todas as condições financeiras de sua vida se modificarão de forma miraculosa e imediatamente. Aquilo de que você realmente necessita, da mesma forma que aquele jovem médico, é descobrir e adquirir consciência do seu poder interior, que se chama capacidade de autorrealização. Deus se abriga em nosso íntimo, não obstante, ainda há no mundo milhões de pessoas doentes, frustradas, fracassadas e pobres, pela simples razão de não terem percebido a existência de Deus em seu interior. É atribuição tanto sua como minha adquirir consciência da sua divina presença, para libertarmos-nos das inibições, das frustrações e da pobreza. Apega-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Jó 22:21. Familiarize-se com seu poder interior que terá felicidade, prosperidade e tranquilidade de espírito. Você pode ser igualmente feliz no Hollywood Boulevard ou nas margens dos lagos de Killarney. Na verdade, o local nada tem a ver com a sua saúde, riqueza ou sucesso, é você mesmo quem cria essas suas condições. O ser superior existente em seu íntimo fala por seu intermédio, instando-o a avançar, a progredir e a caminhar na direção de Deus. É através de nossos desejos, os quais são, na realidade, a expressão da sua voz, que Deus se comunica conosco. Você é o teclado infinito de Deus e aqui se encontra para tocar a sua melodia. Comece seu novo trabalho, missão, estudo ou qualquer outra atividade, seja ela qual for, com prazer, entusiasmo e confiança. O estado de espírito com que iniciar qualquer trabalho será o mesmo ao seu final. Inicie-o sob os eflúvios do amor de Deus, que terminará amando-as a Deus e a tudo, que é bom. Comece seu novo emprego com fé e confiança em Deus, que será conduzido à vitória, ao triunfo e à glória e certamente ao sucesso financeiro. O princípio e o fim são idênticos.
em Killarney, na Irlanda, assisti a uma tocata de harpa por uma jovem. Estava acompanhado de minha irmã, que vive na Inglaterra e é professora de francês, latim e matemática. Comentou ela, esta é a música mais bonita que já ouvi. Ela é soberba, como arpista. Convidamos a moça para jantar conosco, disse-me então, antes de tocar sempre faço esta oração, Deus, o grande músico, toca por meu intermédio, sou uma serva sua e toco por ele que, por sua vez, toca através do meu ser sua melodia de amor, pois Deus é amor. É deste modo eu começo e, de acordo com a lei da vida, o princípio e o fim são idênticos. Começo a tocar com amor, exaltação e adoração pelas coisas divinas e obtenho resultados à imagem e à semelhança do seu amor, da sua beleza e da sua glória. Síntese do capítulo IV. Pontos importantes. 1. Associe-se a Deus e ficará rico. 2. Há uma fortuna a compartilhar. Adquira consciência do tremendo poder e sabedoria existentes em seu subconsciente para se tornar inspirado e beneficiar-se e prosperar sob inumeráveis formas. Você pode vir a ser de grande utilidade para a humanidade. 3. Lembre-se de que sua confiança e fé nas leis da mente, assim como sua compreensão das mesmas se podem traduzir em saúde, riqueza e sucesso. 4. Há um gênio em seu interior. Esse gênio se revelará quando você estiver em sintonia e em relacionamento com a sabedoria e inteligência do seu subconsciente. A inteligência infinita do seu subconsciente pode solucionar todos os seus problemas de ordem financeira e proporcionar-lhe as respostas corretas. 5. Todos os problemas são solucionados de forma divina. As condições e circunstâncias não têm poder criador, esse poder existe apenas em seus pensamentos e sentimentos e não nas falsas e restritivas sugestões das exterioridades. 6. A lei da vida diz que o princípio e o fim são idênticos. Inicie qualquer novo projeto com empenho, entusiasmo, fé e confiança, que os resultados de seus empreendimentos se verificarão à imagem e à semelhança da disposição e do ânimo com que os iniciou. Comece sempre com fé no poder divino existente em seu íntimo e obterá resultados maravilhosos em todos os seus empreendimentos, inclusive nos financeiros. Capítulo 5. Oração e riqueza. Nas profundezas da terra pode-se encontrar riquezas sem fim, tais como ouro, prata, platina, urânio, gás, petróleo, diamantes e outros inumeráveis metais e pedras preciosas, além de incontáveis derivados seus. Entretanto, como já tivemos oportunidade de acentuar, as verdadeiras riquezas da vida se encontram nas profundezas do subconsciente do homem. É a sua inteligência inata que o capacita sempre a encontrar, distribuir e utilizar os tesouros da terra. As coisas mais preciosas do mundo estão em seu íntimo, por exemplo, nas profundezas desconhecidas da sua mente você encontra a inteligência infinita, poder e sabedoria sem limites e todas as maravilhas e glórias da presença de Deus. Você pode precisar de direção e orientação e recebê-las, pode explorar suas riquezas interiores e obter joias e pedras preciosas sob a forma de novas ideias criadoras, invenções, descobertas, música sublime, novas canções e respostas para todos os problemas. Uma vez encontrado o seu depósito de riquezas interiores, você encontrará a absoluta, definida e positivamente as riquezas exteriores da natureza, pois da mesma forma que no interior, elas existem no exterior. A descoberta do ouro espiritual. Recebi recentemente uma carta de uma mulher, dizendo: meu marido e eu estamos casados há 30 anos, ele tem 65 anos e eu 51. Temos 5 filhos. Minha vida tem sido calma e feliz, ou assim a imaginava. Recentemente, entretanto,
Meu marido confessou-me que há mais de 3 anos tinha uma ligação amorosa com uma jovem estenógrafa do escritório em que trabalha. Pediu, então, friamente minha compreensão até que o assunto estivesse definitivamente resolvido. Estou aborrecida, ressentida, com ódio e profundamente magoada. As crianças estão chocadas. Estou perdendo a confiança em mim mesma, muito embora outras pessoas digam que sou atraente, inteligente e encantadora. O problema me está remoendo e não consigo dormir. Sinto-me traída e estou em desespero. Que devo fazer? Respondi-lhe explicando que seu marido era sem dúvida moralmente fraco e possuidor de um profundo sentimento de inferioridade e insegurança. Seu envolvimento naquele assunto e sua protelação demonstram o colapso do seu caráter e da sua lealdade, pois na realidade está explorando aquela moça, que é sua companheira de trabalho e por quem não sente qualquer obrigação ou responsabilidade, como está evidente em sua declaração, até que o assunto esteja definitivamente resolvido. Acrescentei ainda o seguinte à minha carta: seu marido tem um profundo sentimento de culpa e um grande receio das consequências, sabe dos efeitos devastadores da comunicação do caso a você. Possivelmente, a razão disto seja o fato daquela jovem, sua amante, o estar pressionando para divorciar-se e casar-se com ela. Ele está agora num dilema mental, ao mesmo tempo que se sente ligado pelo hábito amante, deseja permanecer com você. Fale francamente com seu marido e diga-lhe claramente que ele precisa ter a coragem moral, a disciplina mental e a energia essencial para terminar, de uma vez por todas, aquele assunto. Diga-lhe que isto tem de ser feito, porque você não aceita viver desse modo, pois, quando não há lealdade recíproca no casamento, ele se transforma numa farsa, numa pantomima e numa impostura. A revelação que lhe fez talvez traduza o seu desejo de voltar às boas com você, antes que sua amante a procure e lhe peça que desista dele. Encareci-lhe que tivesse aquela conversa franca com o marido e que também rezasse frequentemente da seguinte forma: eu irradio amor, paz, boa vontade e alegria sobre meu marido. Há entre nós paz, harmonia e compreensão divinas. Saúdo a divindade existente em meu marido e o amor divino que sempre nos uniu. Deus pensa, fala e age por seu intermédio, da mesma forma que o faz através do meu ser. Nosso casamento é dedicado a Deus e ao seu amor. Ela rezou dessa maneira durante aproximadamente uma semana e, então, teve uma conversa franca com seu marido, após a qual ele chorou copiosamente e terminou por lhe pedir perdão. Atualmente, a paz, a harmonia e o amor reinam em seu lar. No momento em que se decidiu pela prospecção, essa mulher prontamente encontrou o ouro espiritual existente em seu próprio íntimo. A mina de ouro interior. Recentemente, tive uma conversa muito interessante com um cirurgião em Killarney, na Irlanda. Ele e sua encantadora esposa estavam de visita ao país. Começamos a falar sobre as maravilhas da mente e contou-me uma história fabulosa sobre seu pai. Vou procurar apresentá-la da forma mais simples possível, esta é a sua essência. Esse jovem cirurgião era filho de um mineiro de País de Gales, que trabalhava durante muitas horas e ganhava salário ínfimo. Como menino, frequentara a escola descalço, pois seu pai não dispunha de recursos para comprar-lhe sapatos. Frutas e carne somente eram servidos em sua casa 2 vezes ao ano, em geral na Páscoa e no Natal. Coalhada, batatas e chá eram os alimentos principais da sua família. Certo dia, aquele rapaz disse a seu pai: papai, gostaria de ser um cirurgião, e vou lhe dizer por quê. O menino que ia comigo para a escola sofria de catarata, um cirurgião o operou e agora ele consegue ver perfeitamente.
Eu gostaria de fazer o bem como aquele médico. Seu pai retrucou-lhe: meu filho, tenho 3.000 libras, cerca de $8.000, de economia que reuni durante um período de 25 anos, a fim de custear os seus estudos, mas seria preferível não usá-las até que você tivesse terminado o seu curso de medicina. Assim, você disporia de recursos para instalar um bonito consultório na Rua Arley, área de concentração dos melhores especialistas de Londres, com o equipamento mais moderno e completo necessário à sua profissão. Enquanto isso, o dinheiro estaria rendendo juros e você teria maior segurança. A qualquer tempo que você realmente dele necessite durante o seu curso, poderá sempre dispor dele. Esse dinheiro é todo seu, mas eu preferiria deixá-lo rendendo juros, pois por ocasião da sua diplomação seria como que uma reserva imediatamente disponível. Estas palavras sensibilizaram profundamente o jovem, que jurou para si mesmo não tocar naquele dinheiro até o término do seu curso de medicina. Em vista disso, fez todo o curso trabalhando à noite e nos feriados em farmácias e também ganhando dinheiro, no colégio, dando aulas de química e de farmacologia. Sua ideia principal era manter a promessa feita a seu pai de não tocar no dinheiro depositado no banco antes da sua diplomação. Chegou finalmente o dia da diplomação e seu pai disse-lhe: meu filho, trabalhei toda a minha vida numa mina de carvão sem chegar a ser coisa alguma. Não tenho, nem jamais tive, qualquer dinheiro no banco. Desejo que você se dedique a escavações mais profundas e que encontre a mina de ouro do seu tesouro interior, que é ilimitada, inexaurível e eterna. Por um momento, disse-me o cirurgião, fiquei sem palavras, estupefato e confuso. Após alguns minutos, recuperei-me do choque e do constrangimento e, subitamente, ambos caímos na gargalhada. Só então compreendi que aquilo que meu pai havia realmente querido ensinar-me era o sentimento da riqueza, traduzido pelo pensamento da existência de uma grande importância em dinheiro no banco destinada a me assistir em caso de necessidade. Isto deu-me coragem, fé e confiança e ensinou-me a acreditar em mim mesmo. A crença de que tinha 3.000 libras no banco produzira o mesmo efeito do que se realmente elas ali estivessem depositadas no meu nome. Esse cirurgião observou ainda que tudo, que obtivera exteriormente não fora nada mais do que um símbolo da sua fé, visão e convicção interiores. Seu pai não tinha dinheiro algum para pagar os seus estudos, mas daquela forma fez-lhe ver as maravilhas que a vida lhe reservava. O segredo do sucesso, da realização e da consecução dos objetivos da vida de todos os homens do mundo reside na descoberta do poder miraculoso do pensamento e do sentimento. Nosso amigo cirurgião sentiu-se confiante, como se o dinheiro realmente existisse. Seu investimento multiplicou-se extraordinariamente. Recentemente, recebi uma carta de um homem que assistira a minha preleção sobre o tema Seu subconsciente é um banco. Dizia ele, parcialmente: prezado Dr. Murphy, assisti à sua preleção sobre a utilização do subconsciente como se fora um banco. Jamais havia encarado o assunto sob essa forma, mas subitamente verifiquei que meus pensamentos, imagens mentais, tendências e atitudes eram investimentos do meu subconsciente. Adquiri então consciência de que era um pensador desleixado, que somente armazenava no subconsciente ressentimentos, indolência, procrastinação, impaciência e autocondenação. Meu subconsciente multiplicava extraordinariamente todos esses elementos negativos e, como resultado, acabei sendo internado num hospital com úlceras. Faz 3 meses que eu vi sua preleção. Na noite seguinte, comecei a pensar em Deus não como um homem que, do céu,
presidisse a todas as coisas com caprichos e fraquezas humanas, mas como uma inteligência infinita que dirigia todo o cosmo, penetrando em todas as coisas e a todos atendendo instantaneamente. Passei então a proclamar com sentimento e convicção: o poder, a força, a paz, a sabedoria e a alegria de Deus são agora também meus. Seu amor enche a minha alma e sua luz revela-me os melhores modos de servir à humanidade. Desde então, comecei a depositar essas ideias em meu banco pessoal, o meu subconsciente, ideias maravilhosas, oriundas da mina de ouro existente em meu íntimo, passaram a ocorrer-me. Meus negócios aumentaram 300%. Sou agora rico, feliz e sinto-me contente, inundado pela alegria de Deus. É maravilhoso. Você já é rico. Relaxe, despreocupe-se e diga para si mesmo: vou pesquisar mentalmente o meu íntimo e procurar extrair algumas ideias maravilhosas que me proporcionem melhor desempenho e maiores realizações. Sei que possuo recursos, poderes, qualidades e habilidades interiores as quais nunca percebera. Sei que a inteligência infinita agora as revelará, desde que eu conscientemente as procure no meu depósito interior. Você ficará surpreso ao verificar como as novas ideias que lhe ocorrerem podem transformar-se em riquezas. Adquira consciência do seu tesouro interior, organize suas ideias e ponha-se em ação. Ideias podem valer bilhões. O carvão das encamadas, desde a era do dilúvio, um trabalhador, com sua picareta, fê-lo vir à superfície. Esta descoberta veio a proporcionar emprego para milhões de pessoas em todo o mundo e possibilitou também a formação de grandes e inumeráveis fortunas. O carvão leva o calor dos trópicos ao Círculo Ártico e aquece os lares das regiões polares da mesma forma que o faz em Los Angeles, nos Estados Unidos. Um menino escocês, buscando em seu íntimo uma nova ideia que lhe proporcionasse também a outros algum dinheiro, visualizou uma fortuna ao observar o vapor que escapava de uma chaleira, levantando-lhe a tampa. Subitamente, a força expansiva do vapor veio-lhe à mente e essa ideia posteriormente deu origem ao motor a vapor, que revolucionou o mundo, proporcionando trabalho para milhões de pessoas e, assim, determinando a criação de riquezas fabulosas em todo o mundo. Recentemente, alguém chamou minha atenção para uma declaração de Henry Ford. Ao ser interrogado sobre o que faria se perdesse toda a fortuna e o seu negócio, retrucou ele: pensaria em alguma outra necessidade básica, fundamental de todas as pessoas e a transformaria em realidade, de uma forma mais barata e mais eficiente do que qualquer outro. Em 5 anos seria novamente um multimilionário. Oportunidades tremendas estão à sua espera nesta era do espaço e da eletrônica. Procure em seu subconsciente ideias novas, criadoras e inspiradoras, libertando assim seus poderes criadores. Você encontrará necessidade de clemência, que oportunamente o enriquecerá e beneficiará. Comece agora a libertar o esplendor que se encontra enclausurado em seu interior. Sua fortuna começa com você mesmo. A riqueza e a pobreza têm ambas origem em sua própria mente. Cabe a você decidir, de uma forma positiva, se pretende ser rico e bem-sucedido. A riqueza não é uma questão de oportunidade, sorte ou coincidência. A sua única oportunidade é aquela que você mesmo se proporciona. Um jovem e brilhante executivo disse-me o seguinte: trabalho duramente e por longas horas. Minhas sugestões e recomendações são em geral bem aceitas e têm proporcionado lucro à organização. Não obstante, nos últimos 3 anos tenho sido preterido nas promoções, até mesmo os subordinados meus têm sido aumentados e promovidos. Esse homem era inteligente e engenhoso, além de trabalhar arduamente. A resposta para o seu caso estava nas relações com sua ex-esposa.
Há 3 anos discutiam a divisão de bens, o valor da pensão e o problema dos filhos. Inconscientemente, ele não desejava ganhar mais dinheiro até a homologação da sentença. Pois quanto mais ganhasse, maior seria a pensão a pagar à ex-esposa. Ressentia-se de ter de pagar a pensão temporária, que julgava excessiva, e aguardava a decisão final do juiz. Expliquei-lhe como funcionava o seu subconsciente e disse-lhe que na realidade ele estava decidindo que não desejava mais dinheiro, pois havia definitivamente incorporado aquele conceito negativo. Além disso, seu ressentimento, hostilidade, antagonismo e desejo de não fazer concessões à sua ex-esposa já se haviam fixado em seu subconsciente e se manifestavam em todas as fases da sua vida financeira. Quando você mentalmente decide não fazer concessões de riqueza a outra pessoa, está automaticamente agindo da mesma forma com você mesmo. Esta é a razão por que a lei de ouro manda que você pense, fale e haja bem com seus semelhantes, não se deixando dominar pelo ódio, pelo ressentimento ou pelo criticismo, pois, sendo você o único pensador do seu universo, seus pensamentos negativos determinam reações igualmente negativas em todos os setores da sua vida. Seu subconsciente está sempre produzindo uma corrente de pensamentos cuja totalidade é projetada na tela do espaço. Esse jovem executivo logo percebeu que era ele mesmo quem estava bloqueando sua própria expansão e promoção. A solução do seu problema estava em seu próprio íntimo e logo compreendeu que o amor repudia o ódio, assim, na medida em que desejasse saúde, amor, paz e prosperidade a sua ex-esposa e filhos, ele seria igualmente aquinhoado com todas aquelas benesses. Começou também a achar que ela fazia jus à importância razoável de dinheiro para a manutenção dos 3 filhos e que tal importância devia ser dada com alegria e satisfação e que, se isto fosse feito livremente, o retorno se faria multiplicado muitas vezes. Eis a oração que fazia com frequência: Deus é amor e vida. A vida é uma indivisível e manifesta-se no íntimo e através de todas as pessoas. A vida está no centro do meu próprio ser. Sei que a luz dissipa a escuridão e que o amor sobrepuja a maldade. Meu conhecimento do poder do amor sobrepuja a maldade. Meu conhecimento do poder do amor supera agora todas as condições negativas. Amor e ódio não coexistem. Atualmente lanço a luz de Deus sobre todos os pensamentos de medo e ansiedade, afastando-os da minha mente. Alvorada, luz da verdade, surge e a penumbra, medo e dúvida, desaparece. Sei que o amor divino paira sobre mim, é o meu guia e ilumina o meu caminho. Deus está agora em todos os meus pensamentos, palavras e ações, Deus é amor. Sei que o amor perfeito repudia o medo. Em poucas semanas aquele jovem sofreu profunda transformação interior, tornando-se amável, afável, jovial e amoroso, como se tivesse renascido espiritualmente. Sua ex-esposa propôs-lhe uma reconciliação e o chama de amor, que no passado os levara ao altar, voltou a brilhar. Não separa, pois, o homem aquilo que Deus uniu. Mateus 19, 6. Como rezar e ficar rico? Eis aqui uma oração diária infalível que proporciona resultados financeiros. Sei que o meu bem existe neste exato momento. Acredito, no fundo do meu coração, que posso profetizar minha própria alegria, paz, saúde e harmonia. Incorporo o conceito de paz, sucesso e prosperidade. Acredito e sei que esses pensamentos, sementes, se desenvolverão, manifestando-se em minha vida. Sou um jardineiro e aquilo que semeio, colherei. Semeio pensamentos, sementes, inspirados por Deus, como paz, sucesso, harmonia e boa vontade. A colheita será sem dúvida maravilhosa.
A partir deste momento, deposito em meu subconsciente as sementes ou pensamentos de paz, confiança, estabilidade, prosperidade e equilíbrio e colherei os frutos dessas sementes maravilhosas. Acredito e aceito o fato de que meu desejo é uma semente depositada em meu subconsciente, que se torna real pelo meu sentimento da sua realidade. Aceito a realidade do meu desejo da mesma forma que aceito o fato de que a semente depositada no solo germinará. Sei que ela germinará no escuro, da mesma forma que meu desejo ou ideal se desenvolve na escuridão do meu subconsciente. Por um momento, como a semente, ele surge do solo, torna-se concreto, sob a forma de uma condição, circunstância ou evento. Esta é a verdadeira fonte de meus recursos financeiros. A inteligência infinita governa e guia todos os meus passos. Em minha meditação, concentro-me em todas as coisas que são boas, honestas, verdadeiras, justas e agradáveis e, ao fazê-lo, o poder de Deus se irradia sobre os meus pensamentos de bondade. Estou em paz, porque sou infinitamente próspero. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é santo, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor de disciplina, seja isto que preocupe os vossos pensamentos. Filipenses 4:8. Síntese do capítulo. V. Pontos a rever. 1. As verdadeiras riquezas da vida acham-se nas profundezas do subconsciente. Você possui um tesouro interior e pode extrair dele, através da oração objetiva, riquezas fabulosas. 2. A esposa inteligente não reconhece valor na amante do seu marido, pois sabe estar ele mentalmente doente e ser ela uma mulher frustrada, neurótica e inibida, discute o assunto francamente com o marido e busca na oração a sua solução. 3. As riquezas são de natureza mental. A fé, a confiança, o zelo, o entusiasmo e a crença em si próprio transformam-se em saúde, sucesso, riqueza e realizações. Um menino de origem pobre veio a ser um famoso cirurgião por acreditar que seu pai possuía dinheiro suficiente para pagar seus estudos de medicina, muito embora na realidade nada tivesse. Veja o efeito mágico da crença sobre a mente daquele menino. Familiarize-se com as nuances do seu pensamento.